Olá, então resolvi fazer esse vídeo aula pensando no curso preparatório para o concurso de professores do Estado do Paraná, que vai acontecer a prova em maio. Então, eu me chamo Joslaine, mais conhecida como Tia Jo. Minha página no Facebook é facebook.com/biologando, é uma página bem legal, curtam lá. Eu sou bióloga, física, estou cursando engenharia ambiental e administradora de uma empresa de cursos online, a cursosdecia.com, e sou professora do Estado do Paraná. Então, eu vou começar a passar para vocês sobre pedagogia liberal. Qual que é a justificação da pedagogia liberal? É o sistema capitalista. Então, a pedagogia liberal, ela teve ênfase devido ao capitalismo. Então, ela formava pessoas para o mercado de trabalho. A ênfase dada da pedagogia liberal era exatamente essa liberdade, ou falsa liberdade, né? A organização social, ela era baseada nos meios de produção, ou seja, na propriedade privada. A teoria da pedagogia liberal era não crítica, baseada na manutenção do status quo. Existia três tendências, são três tendências que prega a pedagogia liberal. A primeira tendência é a tradicional ou conservadora, que eu vou dar ênfase nessa videoaula, a escola nova, que se dividiu em diretiva e não diretiva, e a tecnicista. A pedagogia tradicional ou conservadora, ela tem pressupostos teóricos quais são? Predomínio até 1930, então ela perdurou até 1930, mas conforme eu for descrevendo essa escola, vocês vão ver que até hoje existem resquícios, existem professores que que seguem essa tendência. Então, lembrando que é uma tendência. O ensino, então, ele era humanístico e de cultura geral. Ensino tradicional de caráter verbalista, autoritário, inibidor da participação do aluno, onde o professor era o ser autoritário, existia castigos, né? A gente escuta muito nossos pais contando que passaram por essa época dos castigos, da pressão do professor. A educação, então, ela era centrada em um professor conteudista. Ensinar, então, é repassar conhecimentos. Gravem bem, pode cair no concurso. Ensinar é repassar conhecimentos. Quem dizia, então, isso? Era a teoria, a tendência tradicional conservadora. Eles tratavam também a criança como a capacidade de assimilação igual à do adulto. E os programas de ensino eram baseados na progressão lógica. O teórico dessa tendência, então, foi Johann Friedrich Herbert. Então, vocês vão escutar muito falar de Herbert e podem cair questões que confundam. Então, Herbert, ele era da tendência tradicional ou conservadora. Qual que era a psicologia, então? A psicologia, ela era inatista, convertentes na teologia. E a filosofia? A filosofia, então, ela tinha concentração humanista tradicional, centrava-se na essência do intelecto do conhecimento e o homem era constituído por uma essência imutável. Qual que era o papel da escola nessa tendência? Então, era converter o súdito em cidadão que domine a arte, transmitir conhecimentos acumulados para a humanidade, realizar a preparação intelectual e moral do indivíduo para assumir seu lugar na sociedade, ofertar o mesmo caminho para todos, privilegiando assim então a camada mais favorecida. Os conteúdos de ensino, então, eles eram conteúdos humanísticos, enciclopédicos, era aquela decoreba, o aluno tinha que decorar. Os principais conteúdos, então, que eu frisei aqui seriam o latim e a arte retórica, e também conteúdos de filosofia, né? Qual que era a função da avaliação? ênfase na memorização, na decoreba, verificação dos resultados através de provas, exercícios e trabalho de casa. Ó, lembrar de alguém? Todo mundo tem um professor assim, né? E a avaliação era classificatória. Percebam que eu dei ênfase aqui em classificatória, porque pode cair alguma coisa sobre a avaliação no concurso.
Relação professor-aluno nessa tendência, então, o professor era o centro do processo. O professor mandava, o aluno obedecia. O professor era autoritário, o aluno era passivo, submisso e sujeito a castigo. Lembrando que o professor poderia castigar naquela época. O método do ensino, então, ele era científico ou herbatiano, lembrando lá do Herbert, né, o criador, o defensor dessa teoria, e expositivista. Técnicas de ensino, então, exposição verbal ou demonstração do professor, ênfase na repetição, sabe aquela historinha? 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, então muita repetição. E estímulo ao individualismo e competição, então trabalhos em grupo nem pensar, o aluno aprendia para ele, aprendia sozinho e competia com o coleguinha do lado porque, lembrando, eles iriam disputar um emprego no futuro. Então, eu tenho que ser melhor que ele, porque senão ele vai roubar minha vaga. Espero que tenham gostado, é a minha primeira videoaula, então não tenho muita prática ainda. Tenham uma boa noite, um bom dia e boa sorte no concurso.